Sabe aquela oração que você fez a Deus pedindo socorro, pedindo uma saída, pedindo uma direção para Ele? Pois bem, esse vídeo é a direção de Deus para a sua vida e esse vídeo vai abençoar não só você, como a sua semana. Primeiro, porque eu estou profetizando isso na sua vida, no nome de Jesus, e também pelo conteúdo, por aquilo que nós vamos falar, que vai fortalecer você e lhe abençoar de uma forma extraordinária. Quando nós entendemos a palavra de Deus e o que ela quer falar conosco, fica muito mais fácil de acontecer o progresso espiritual. E a palavra de Deus, ela nos mostra que existem muitas vozes nessa vida. Existem vozes que tentam nos definir, tentam dizer o que você é. Por isso que aquilo que as pessoas elas ouvem, aquilo que elas recebem, aquilo que elas dão crédito, acaba definindo as suas vidas muitas vezes. E a palavra de Deus afirma que existem muitas vozes. Algumas, por exemplo, aquela voz de certeza, né, que vem para nos abençoar, que levanta você, aquela voz que diz você pode, você é talentoso, você vai conseguir, você é forte, você vai vencer. Essa voz coloca você para cima, coloca qualquer pessoa para cima. Mas às vezes a voz que a pessoa ouve é a voz negativa, que você não é capaz, que você não vai conseguir, que não tem nada de especial em você, coisas do tipo, né? E a palavra de Deus, quando ela fala sobre essas vozes, e você pode ler em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 10, eu vou inclusive ler para você, porque esse versículo, ele vai abrir a sua visão espiritual para você saber discernir essas diferenças de vozes que existem no mundo hoje. Algumas pessoas, elas não têm noção do quanto isso é forte e extraordinário. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Eu vou ler a partir do versículo 10 para você. Ele diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Então existem várias vozes no mundo, a palavra de Deus já mostra isso. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Quer dizer, todas as vozes têm um objetivo, têm uma razão de ser. Quando você ouve essas vozes, é fácil de você questionar a si mesmo: quem eu sou? Quem eu sou nesse mundo? Quem eu sou nessa vida? Eu sou talentoso? Eu não sou talentoso? Eu sou capaz? Eu não sou capaz? Eu vou conseguir? Eu não vou conseguir? Eu sou forte? Eu sou fraco? Você ouve essas vozes e você acaba não sabendo quem você é. Porque uma voz diz que você é capaz, outra voz diz que você não é capaz. Uma voz diz que o seu problema é muito grande, que você nunca vai vencer esse problema. Outra voz diz que o problema é insignificante, que você vai conseguir. Então você tem a escolha, existem muitas vozes, tá? Mas você faz a escolha de quem você vai ser, ou qual voz você vai ouvir. O problema é que a maioria das pessoas, elas escolhem ouvir a voz errada. A voz errada. E essa voz errada coloca um label nela. Essa voz errada coloca um selo nela. E ela acaba vivendo por isso. Essa voz diz para ela que ela não é, que ela não pode ser. Essa voz faz ela acreditar naquilo que ela não é, naquilo que ela não é capaz de ser, sendo que ela é capaz. Mas é porque ela deu ouvidos, né, a essas vozes. E é isso que eu quero abrir a sua visão. Não importa o que as pessoas dizem sobre você, o que importa é o que Deus ele diz sobre você, o que Deus pensa sobre você. Muita gente tem a sua vida definida pelos outros. Alguém disse que você não é capaz, você
acreditou que não é capaz. Alguém disse que você nunca vai conseguir. Você acreditou nessa voz. Você acreditou nessa voz. Então, são pessoas, essas vozes, às vezes na boca de outras pessoas, que colocam limitações em você. Colocam limitações. E você permite que essas vozes venham definir a sua pessoa, venham definir quem você é. E aí você vai acabar se tornando o que elas dizem que você é, porque você acreditou nessas vozes negativas que você realmente era o que elas estavam dizendo. Consegue entender? Isso é muito, muito importante. Uma vez, a palavra de Deus diz que os líderes religiosos procuraram João Batista para perguntar a ele quem ele era. Os religiosos queriam saber. E aí foram perguntar para João Batista quem ele era. E João Batista, ele foi direto ao ponto. Ele poderia dizer muitas coisas que ele era, mas ele foi direto ao ponto. Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Quem havia dito isso foi o próprio Deus a respeito dele, que João Batista era a voz que clamava no deserto. Então, ele repetiu o que Deus havia falado sobre ele. Então, é o que você deve fazer. Eu pergunto, se alguém hoje falasse para você, eu perguntasse para você, quem você é? O que você responderia? Qual seria a sua pergunta? Talvez você diga assim, minha vida está tão difícil, eu sou um fracassado, eu sou incapaz, eu sou um azarado. Não é? São as expressões que as pessoas usam. Então, é muito fácil você se definir como uma pessoa doente, como uma pessoa depressiva, como uma pessoa ansiosa. É muito fácil você se definir como uma pessoa derrotada. Você pode, nem assim, olhando para a sua vida, talvez você diga, mas eu não me sinto vencedor, eu não me sinto capaz. Mas não importa o que você sente ou não sente, o que importa é o que Deus diz sobre você. Não é porque você não se sente vencedor que você não é. Deus diz, a palavra diz em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Então você tem que pensar da seguinte maneira, eu sou escolhido de Deus, eu sou ungido, eu sou saudável, eu sou livre, eu sou feliz, eu sou vitorioso. Você não precisa sentir para definir isso. Isso é questão de ouvir a voz positiva, a voz da certeza. Entende? Lembre-se que quem criou você foi Deus. Claro, você tem um histórico de vida, você teve lutas, dificuldades, qualquer um passa por isso, mas isso não define você, não define quem você é. Uma vez, o povo de Israel era invadido na época de Gideão e os medianitas, que era um povo inimigo, destruía tudo. E o povo sofria demais com isso. E Gideão, que era um dos que faziam parte do povo, estava escondido numa caverna, quando o anjo de Deus apareceu para ele. E o anjo de Deus apareceu e falou assim para ele, o Senhor é contigo, homem valente. Mas imagine você, Gideão estava escondido, com medo. Onde estava a valentia? Mas essas foram as palavras de Deus para ele, na pessoa do anjo. O Senhor é contigo, homem valente. Eu imagino ele olhando do lado e perguntando sobre quem ele está falando, né? Sobre quem ele está falando. Quem é homem valente aqui? Porque eu estou escondido com medo. Então o anjo explicou para ele que Deus ia usá-lo para livrar o povo da escravidão, daquele sofrimento que eles vinham passando na mão dos inimigos. E quando o anjo explicou para ele que Deus tinha um plano na vida de Gideão, ele disse assim, não, eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais fraco, eu sou intimidado, eu não posso fazer isso, eu não tenho capacidade de fazer isso. Quer dizer, ele começou a dar um monte de desculpas. Você vê que interessante? Enquanto Deus enxergava ele como um vencedor, um homem valente,
Porque o anjo disse, o Senhor é contigo, homem valente. Enquanto Deus enxergava ele como valente, ele mesmo se enxergava como um fraco, menor, pobre, incapaz. Você viu como é fácil você definir quem você é só na sua cabeça ou na opinião dos outros? Deus vê você como um vencedor, Deus vê você como abençoado, Deus vê você como ungido, escolhido, mas você se vê como derrotado, fraco, incapaz, etc, etc, etc. É muito interessante isso. Deus chamou Gideão de homem valente e ele chamava a si mesmo de homem fraco. Ah, mas nada grande aconteceu ainda na minha vida. Não importa. Não importa. Gideão, Deus chamou ele de valente, de herói, sem ele ter feito nada. Ele não derrotou nenhum gigante como fez Davi, ele não abriu o mar vermelho como fez Moisés, ele não trouxe nenhum morto para a vida como fez Elias, por exemplo, e mesmo assim Deus chamou ele de herói. Não é porque não aconteceu nada extraordinário na sua vida que você não é um vencedor, que você não é um vitorioso. Abra o seu entendimento com respeito a isso. Você pode não se sentir um vitorioso, mas viva pela sua fé, viva por aquilo que você crê, pela sua coragem, pela sua determinação. Você está em pé, você está aí lutando, você está aí na guerra. Deus, ele chama você de herói, de vencedor. É assim que a palavra de Deus, ela nos ensina. Nós, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. E se você se enxergar assim, dessa maneira, ainda que você esteja enfrentando derrotas, dificuldades, momentos difíceis, você vai ter a vitória. Você vai ver Deus na sua vida. Você é um herói de guerra, você é um vencedor. Eu queria que você escrevesse nos comentários desse vídeo agora, eu sou um herói. Porque é assim que Deus te vê. Escreve aí, eu sou um valente, tanto faz. O anjo falou para Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Põe o seu nome na frente, põe a palavra valente. Maria José, valente. João da Silva, valente. Escreva aqui nos comentários, porque é com valentia que você vai ser abençoado. É com valentia que você vai chegar aonde você quer chegar e ter a vitória que você deseja. Eu queria, se você ainda não se inscreveu nesse canal, clique aqui embaixo, se inscrever com valentia, tá? Você não paga nada, é gratuito. E do lado vai aparecer um sininho de notificações, ative ele para você ser avisado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui. Você vai se inscrever, você vai estar incluído nas minhas orações, tá bom? E se esse vídeo abençoou você, compartilhe o link dele com seus familiares, parentes, amigos, grupos, que sejam pessoas que você quer abençoar como você acabou de ser, tá bom? Aqui embaixo tem um joinha, gostei, clique nele, dê o seu like e assim outras pessoas vão poder assistir esse vídeo também.